Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos continuando os nossos estudos sobre as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Hoje nós falaremos sobre a resolução de número 349 de 2010. E esta resolução, ela trata de um tema muito legal, que é o transporte eventual de cargas ou de bicicletas nos veículos como automóvel, caminhonete, caminhoneta e utilitário. Esta, então, é a resolução 349. Esta resolução, ela ainda está em vigor. Ela revogou duas resoluções, a 549 de 79 e a 577 de 81. E ela foi alterada por uma outra resolução, a 589 de 2016. Só que essa resolução 589, eu vou trazer para vocês o ponto dela daqui a pouquinho, é apenas uma figura, é a inserção apenas de um anexo, tá bom? Lembrando a todos que nós lançamos um curso de 300 questões comentadas e inéditas, atualizadas, com base no seu edital, contemplando cada aulinha alternadamente questões do Código de Trânsito e do CTB, questão do Código de Trânsito e das resoluções do CONTRAN com base no seu edital. Então adquira o curso, passe lá no nosso site, que é esse aqui abaixo, tá bom? Pessoal, então qual que é o objeto desta resolução? Diz o artigo 1º que é estabelecer critérios, isso mesmo, critérios para o transporte eventual de cargas e também de bicicletas nos veículos classificados na espécie automóvel, caminhonete, caminhoneta e utilitário. Tudo bem? Então, esta resolução, nós apresentaremos estes critérios. Bom, artigo 2º. O transporte de cargas e de bicicletas deve respeitar o peso máximo especificado para o veículo. Tá bom? Então, o veículo ele tem uma capacidade ali, um peso máximo a ser seguido, e é óbvio que transportando cargas, transportando bicicletas, deve-se respeitar esse peso máximo especificado para o veículo. Ok? Bom, o artigo 3º diz ainda que a carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que, inciso 1º, não coloque em perigo as pessoas, nem cause danos a propriedades públicas ou privadas e, em especial, não se arraste pela via nem caia sobre esta, por isso que existirão mecanismos, requisitos a serem seguidos na fixação dessas cargas ou bicicletas para que isso não aconteça, né? Imagine, o veículo está em movimento, a bicicleta cai no meio da rodovia e tem outro carro atrás ou uma moto, então o risco. Segundo, não atrapalhe a visibilidade à frente do condutor, nem comprometa a estabilidade ou condução do veículo. Por isso que tem aquela questão do peso a ser respeitado. Terceiro, não provoque ruído nem poeira. Quarto, não oculte as luzes, incluídas as luzes de freio e os indicadores de direção e os dispositivos refletores, ressalvada, entretanto, a ocultação da lanterna de freio elevada. Quinto, não exceda a largura máxima do veículo. Sexto, não ultrapasse as dimensões autorizadas para veículos, com base na Resolução 210 de 2006, que estabelece os limites de pesos e dimensões para veículos que transitam por vias terrestres e dá outras providências. Todos os acessórios como cabos, correntes, lonas, grades ou redes que sirvam para acondicionar, proteger e fixar a carga deverão estar devidamente ancorados e atender aos requisitos desta resolução. Tá bom? Oitavo, não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente. Ok? Esses são os requisitos a serem seguidos. Artigo 4º.
Nos casos em que o transporte eventual de carga ou de bicicleta resultar no encobrimento total ou parcial, quer seja da sinalização traseira do veículo, quer seja da sua placa traseira, será obrigatório o uso da régua de sinalização. Já vou mostrar para vocês o que é essa régua de sinalização. E, respectivamente, de uma segunda placa traseira de identificação, que será fixada a essa régua ou a estrutura do veículo, conforme figura constante do anexo. Vou avançar aqui um pouquinho. Olha só, vamos imaginar que a bicicleta tampou lá toda a iluminação, o que deveria ser observado no veículo, né? Como, por exemplo, tampou a placa, encobriu, então, a sinalização traseira do veículo. Essa régua de sinalização, então, que é essa figura que eu mostro para vocês, perceba que nós teremos aqui a sinalização adequada, a placa, que é a segunda placa que vai ser colocada nessa régua, né? Porque a gente sabe que não pode encobrir essas estruturas do veículo, não é? A régua de sinalização, então, é o acessório com características físicas e de forma semelhante a um para-choque traseiro, vocês viram, devendo ter no mínimo 1 metro de largura e no máximo a largura do veículo, excluídos os retrovisores, e possuir um sistema de sinalização paralelo, energizado e semelhante em conteúdo, quantidade, finalidade e funcionamento ao do veículo. Então, essa régua de sinalização, ela substitui aquilo que foi encoberto, mas ela mantém todos os critérios e requisitos de segurança que devem ter no veículo, tá bom? Parágrafo 2º. A régua de sinalização deverá ter uma superfície coberta com faixas refletivas oblíquas, com uma inclinação de 45 graus em relação ao plano horizontal e 50, mais ou menos 5 milímetros de largura, nas cores branca e vermelha, refletiva, idênticas às dispostas nos para-choques traseiros dos veículos de carga. Então, todas as características estão aqui, né? Então, nós temos as faixas, a questão de ser refletivo, né? Então, aqui mostra para você direitinho. Parágrafo 3º. A fixação da régua de sinalização deve ser feita no veículo de forma apropriada e segura, por meio de braçadeiras, engates, encaixes e ou parafusos, podendo ainda ser utilizada a estrutura de transporte de carga ou seu suporte. Então, a régua de sinalização tem que ser muito bem fixada no veículo para que não cause riscos no seu transporte. Parágrafo 4º. A segunda placa de identificação será lacrada no centro da régua de sinalização ou na parte estrutural do veículo em que estiver instalada, devendo ser aposta em local visível na parte direita da traseira. Como eu mostrei para vocês na figura, então nós temos aqui a segunda placa afixada no centro dessa régua de sinalização, tá? Fica dispensado da utilização da régua de sinalização o veículo que possuir extensor de caçamba, no qual deve ser lacrada a segunda placa. Então, quando que eu não fixo, quando que eu não uso a régua de sinalização? Quando aquele veículo possuir um extensor de caçamba. Tá bom? Parágrafo 6º. Extensor de caçamba é o acessório que permite a circulação do veículo com a tampa do compartimento de carga aberta, de forma a impedir a queda da carga na via, sem comprometer ainda a sinalização traseira. Esse é o conceito de extensor de caçamba. Artigo 5º. Permite-se o transporte de cargas acondicionadas em bagageiros ou presas a suportes apropriados, devidamente afixados na parte superior externa da carroçaria. Então, muitas vezes, não sei se vocês já perceberam, nós temos veículos que levam as cargas, né, as bagagens, na parte superior do veículo, né, em bagageiros que são feitos especialmente para isso.
Parágrafo 1º. O fabricante do bagageiro ou do suporte deve informar as condições de fixação da carga na parte superior e externa da carroçaria e sua fixação deve respeitar as condições e restrições estabelecidas pelo fabricante do veículo. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês que deve ser seguido. Veja, as cargas, já considerada a altura do bagageiro ou do suporte, deverá ter altura máxima de 50 centímetros e suas dimensões não devem ultrapassar o comprimento da carroçaria e a largura da parte superior da carroçaria. Então, olha só, o Y, o que é o Y? É isso daqui, essa distância do suporte do bagageiro na parte superior. Dessa altura, ela não pode ser, conforme vocês observem aqui, deverá ter altura máxima de 50 centímetros, tá? Então, o Y é a altura máxima, tá certo? O X, nós temos o X, que é esse tamanho do bagageiro, né? O Z é o comprimento da carroçaria e o X é o comprimento da carga, tá? Artigo 6º. Nos veículos de que trata esta resolução, então nós temos o automóvel, caminhonete, caminhoneta, será admitido também o transporte eventual de carga indivisível. E lembrando que a bicicleta também é considerada como carga indivisível, respeitando os seguintes preceitos. As cargas que sobressaiam ou se projetem além do veículo, como é esse caso aqui, para trás, deverão estar bem visíveis e sinalizadas. No período noturno, esta sinalização deverá ser feita por meio de uma luz vermelha e um dispositivo refletor de cor vermelha. 2. O balanço traseiro não deve exceder 60% do valor da distância entre os dois eixos do veículo. Tá? Então, nós temos aqui algumas letrinhas simbolizando o B. Então, B é o balanço traseiro. O A é a distância entre os dois eixos. Então, o balanço traseiro, que é o B, não deve exceder 60% da distância entre os dois eixos. Tá bom? Artigo 7º. Será admitida também a circulação do veículo com compartimento de carga aberto apenas durante o transporte da carga indivisível, que ultrapasse o comprimento da caçamba ou do compartimento de carga. Somente durante esse transporte é que vai ser admitida a circulação do veículo com o compartimento de carga aberto. Tá? Artigo 8º. A bicicleta ela poderá ser transportada na parte posterior, externa ou sobre o teto. Então, nós já vimos veículos que transportam na parte posterior, atrás do veículo ou em cima. Desde que fixada em um dispositivo apropriado, móvel ou fixo, aplicado diretamente ao veículo ou acoplado ao gancho do reboque. O transporte de bicicletas na caçamba de caminhonetes deverá respeitar o disposto no capítulo 2 desta resolução que nós já vimos. Na hipótese da bicicleta ser transportada sobre o teto, não se aplica a altura do parágrafo 2º do artigo 5º, porque lá no parágrafo 2º do artigo 5º, que fala de 50 centímetros, nós estamos falando do bagageiro. Bicicleta não tem como, né, gente? Porque a gente já sabe que a bicicleta é muito maior do que 50 centímetros. Então, não se aplica. Artigo 9º. O dispositivo para transporte de bicicletas deverá ser fornecido com instruções precisas sobre forma de instalação permanente ou temporária do dispositivo no veículo, modo de fixação da bicicleta ao dispositivo de transporte, quantidade máxima de bicicletas que podem ser transportadas com segurança, cuidados de segurança durante o transporte de forma a preservar a segurança do trânsito, do veículo, dos passageiros e de terceiros, né? Conforme eu falei para vocês, a bicicleta ela é considerada como carga indivisível. O não atendimento ao disposto nesta resolução acarretará as sanções que estão lá no CTB, artigos 230, inciso 4º, 231, inciso 2º, 4º e 5º e 248 do CTB.
Aí eu sugiro que vocês façam a leitura desses dispositivos separadamente, tá? Aqui esse artigo 12 é irrelevante, até porque eu já falei para vocês que esta resolução revogou duas, a 577 e 549, tá bom? Gostaram da resolução de hoje, pessoal? Então dê o seu joinha, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.